Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. E eu vou tentar rapidamente falar sobre o trabalho que nós estamos desenvolvendo na Embrapa. Está pronto? Por favor, Por favor. a área técnica que nos ajude na projeção da imagem aqui para... Tá, volta. Bom, então, nosso trabalho são bioinseticidas à base de bacilos thuringienses como ferramenta no manejo integrado do Aedes aegypti. Esse trabalho está sendo realizado na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que fica aqui em Brasília, lá no final da Asa Norte. Bom, como todos os senhores sabem, o Aedes aegypti é um inseto que transmite o vírus da dengue, febre amarela, chikungunya, zika, e ele tem um ciclo larval, um ciclo de desenvolvimento que começa com o ovo e vai até o adulto. Então, ele passa grande parte da sua vida dentro da água e precisa dela para se reproduzir. Existe uma bactéria que se chama Bacillus thuringiensis, que causa doença em alguns insetos. Essa bactéria foi descoberta em 1901, caracterizada em seguida, e existem raças que matam insetos da ordem Lepidoptera, que são lagartas que comem a nossa culturas agrícolas. Tem insetos que matam, bactérias que matam insetos da ordem Diptera, que são os mosquitos, e outros animais, outros insetos. Bom, existe dentro do Bacillus thuringiensis uma subespécie, uma subraça chamada israelensis, que eu não estou conseguindo o pointer aqui. Desculpa. Que produz uma estrutura que é um cristal, que é composto por 4 proteínas que agem de forma sinérgica e que, ao atuarem na larva do mosquito, causam a sua morte. A vantagem dessa bactéria é que ela é altamente específica, ela só mata a larva do mosquito, ela não contamina, não é cumulativa no ambiente, é inócua ao homem, às plantas, animais domésticos e insetos benéficos, podem ser incluídas no manejo integrado de pragas e podem ser utilizadas em água de consumo humano. Em compensação, quando a gente a compara com um produto químico, ela tem uma ação um pouco mais lenta, ela é sensível aos raios ultravioleta, ela tem ação restrita ao intestino do inseto, ou seja, a larva tem que comer a bactéria para poder morrer, e ela tem uma persistência de 100% considerada relativamente baixa, de 20 dias, para controlar 100%. Então, a nossa recomendação é que qualquer produto desse tipo seja aplicado a cada 20 dias. A gente continua tendo ação dela por mais tempo, continua, mas a gente está tratando de um inseto que nós não podemos deixar que nenhum deles fique vivo. Então, nós temos que trabalhar com nível de controle de 100%. Bom, então, aqui, rapidamente, para explicar como a bactéria age, assim que a larva do inseto ingere a bactéria, ela se une a receptores presentes no intestino. Depois de algumas horas, a larva sofre paralisia muscular, o seu intestino é destruído e as bactérias penetram no corpo do inseto. Logo depois, elas ficam afogadas no fundo do recipiente e acabam tendo uma infecção generalizada. Existem produtos disponíveis no mercado, que são produtos importados, essas diferentes formulações. Existem programas que já são feitos em outras partes do mundo, na África, na China, na Alemanha, na França, Itália, em vários outros países. E falando especificamente do nosso laboratório, nós fazemos coleta, isolamento e caracterização de bacilos para controle de pragas agrícolas e vetores de doenças, com o objetivo de desenvolver produtos. Nosso laboratório tem diversos ensaios acreditados no Inmetro, através da ISO 17025. Estamos trabalhando num bom nível de excelência. E a nossa coleção hoje tem mais ou menos 2.500 bactérias. Então, essas bactérias, elas estão caracterizadas, são bastante conhecidas, e em 2001 nós começamos a fazer um produto nacional para controle de Aedes, em parceria com uma empresa aqui do Distrito Federal chamada Betec Biotecnologia. Por que a gente fez com essa empresa? Porque foi a empresa que veio nos procurar para fazer, para pedir para fazer. Então, nós utilizamos estirpes da nossa coleção, desenvolvemos em parceria uma tecnologia de produção em larga escala e uma tecnologia de formulação. Selecionamos a estirpe, desenvolvemos meios e condições de fermentação para crescer essa bactéria. Depois a gente fez a formulação, que é transformar essa bactéria num produto, colocando protetores ultravioleta, preservantes, emulsificantes e etc., produzida aqui no reator.
Depois, esse produto foi registrado na Anvisa, em 2005, ele se chama Beteoros, e o registro é muito importante porque, sem ele, o produto não pode ser comercializado. Bom, ele deve ser empregado em criadouros permanentes e nos temporários que não sejam passíveis de outras medidas de controle. Esse parêntese é para dizer que caixa d'água a gente deve tampar, a gente não deve aplicar produto, porque não tem necessidade. Tampando uma caixa d'água, além da gente não ter a proliferação do mosquito, a gente também preserva a água limpa de outras coisas, né? Então, não precisa gastar produto em locais que não precisa ser gasto. Bom, em termos de resultados práticos, nós fizemos um trabalho em São Sebastião, iniciamos isso em 2006, Sebastião fica aqui atrás do Lago Sul, aqui no Distrito Federal. Escolhemos São Sebastião porque São Sebastião, na época, tinha um altíssimo índice de infestação de larvas de mosquito. Esse trabalho envolveu várias instituições, a Embrapa, a Adval, a Secretaria de Saúde do DF, a Secretaria de Educação, a BTEC Biotecnologia, os alunos do UniCeub, o Serviço de Limpeza Urbana, a Administração Regional de São Sebastião e também a Emater. A vantagem é que era um programa multi-institucional, ambientalmente correto, visando a redução de produtos químicos e utilização de inseticida inofensivo ao homem e ao meio ambiente. Contamos com a participação ativa da população na eliminação física e biológica dos criadores e nós gostaríamos que isso servisse como modelo para o Programa Nacional de Controle da Dengue do Ministério da Saúde. O objetivo, então, era reduzir o índice de infestação do mosquito através de medidas complementares às adotadas pelo Ministério da Saúde. Então, ele se constituiu basicamente em limpeza, educação e distribuição do biolarvicida. Essa era a apresentação na época, hoje ele foi repaginado, é um frasco de 30 ml, que era aplicado uma gota diretamente no criadouro do mosquito, não precisava ser diluído. Então, uma gota para cada litro estimado de criadouro. Bom, então, a primeira fase do trabalho envolveu um mutirão de limpeza, foi feita uma limpeza enorme na cidade, os horários dos carros de lixo foram distribuídos à população para que ela pudesse ajudar. Depois, nós fizemos o lançamento do projeto, com a distribuição do biolarvicida para a zona urbana, distribuição depois para a zona rural e distribuição para os condomínios ali do Jardim Botânico. Então, no lançamento, a gente fez uma feira, na época esse senhor era o secretário de Saúde aqui do Distrito Federal, então teve teatro, exposição e etc. Depois disso, houve a distribuição do biolarvicida, na época o governador foi nessa reunião onde nós capacitamos todos os envolvidos, ou seja, o pessoal, os líderes comunitários, os agentes do Serviço de Limpeza Urbana e os voluntários, dividimos a cidade em 18 zonas, capacitamos os agentes de saúde, distribuímos depois nos condomínios, onde nós fizemos uma gincana com as crianças para envolvê-los no trabalho, e depois teve um envolvimento grande das escolas de São Sebastião. E aí cabe um parêntese que foi um trabalho fora de série. E a gente fala nisso, a gente fica até emocionado de ver como foi a participação dessa população. Então, as crianças do ensino fundamental fizeram cartazes, desenhos e cobravam dos pais e vinham toda hora falar com a gente como é que era o trabalho. O pessoal do segundo grau fez um teatro com direito a caixão e morte lá na hora. Foi uma coisa muito legal. Se fantasiaram de doentes, de mosquitas, e para mobilizar justamente a população. Bom, depois disso, nós fizemos ações complementares com cartazes, faixas, carros de som, palestras e várias outras iniciativas. Isso se tornou um trabalho voluntário da Embrapa e da BTEC, indo para lá, conversando com as pessoas, e realmente a gente fez um trabalho que foi... Assim, a gente ficou apaixonado pelo que a gente fez, porque é muito importante quando a população participa e trabalha junto com a gente. E nós conseguimos reduzir o nível de infestação, que no início do trabalho era de 4,06, que é considerado risco de epidemia, para 0,4, que é considerado satisfatório. Então, num período de 6 meses, a gente teve 70 casos da doença numa população de 90 mil habitantes, que não é considerado uma epidemia. Depois disso, a empresa parceira continuou fazendo outros trabalhos em outras cidades. Então, em Rio das Ostras, eles fizeram um trabalho, tiveram apenas um caso confirmado em 2008. Depois, Jardinópolis, em São Paulo, usou também. Antes do trabalho, eles tinham tido 270 casos de dengue, depois passou para 24 casos. Três Lagoas, no Mato Grosso, também fez um trabalho, onde separou a cidade... Isso.
Essa é a grande disputa aqui. Tá bom. E eles tiveram 5 casos em alguns bairros e nos outros bairros que não usaram o produto 340. Foi passado um questionário para ver se a população estava sendo bastante envolvida nisso e participativa. Sorriso também fez um trabalho grande. Aí é Mato Grosso. Pois é. E aqui eles tinham 500 casos em 2007, sendo 223 em janeiro, e depois que o trabalho começou a ser feito, eles tiveram apenas 27 casos em 2008. Nós, da Embrapa, não acompanhamos diretamente esse trabalho em loco, mas o Dr. Marcelo, que na época representava a BTEC, que está aqui presente, ele pode depois até explicar melhor o que foi feito, porque ele acompanhou diretamente o trabalho. Bom, esse produto BT-Oros, ele ganhou o Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica na região Centro-Oeste em 2007. Tá? E, desde então, ele está sendo produzido numa escala bastante pequena, porque ele não foi adotado em outros lugares. Nós fizemos recentemente, há 2 anos atrás, uma parceria com o Instituto Mato Grossense do Algodão para desenvolver produtos biológicos para a agricultura. Em conjunto com eles, foi montado no nosso laboratório uma unidade piloto para a produção de bioinseticidas para controle de lagartas. E, agora, no ano passado, como havia um grande problema no Mato Grosso e o coordenador do Instituto Mato Grossense do Algodão, Dr. Álvaro, estava bastante preocupado com a situação do Mato Grosso, e como ele estava montando uma estrutura para a produção de produtos agrícolas, ele nos solicitou que desenvolvesse um novo produto para controle de larvas de Aedes. E nós fizemos, então, o Inova BTI, que está saindo do forno agora, está testado, ainda não está registrado, mas brevemente ele deve já estar disponível também para ser utilizado. Esse para combate? Também, para o mesmo objetivo. É um produto um pouco mais moderno, mas os 2 produtos, tanto o BT-Oros quanto o Inova BTI, são bastante eficazes para o combate ao Aedes aegypti. Então, essa é a apresentação de 1 litro, essa é a apresentação de 30 ml, que brevemente a pesquisa já terminou, os testes de validação em laboratórios já terminaram, então agora ele está entrando na fase de registro. Então, eu gostaria de agradecer, desculpa a rapidez da apresentação, mas a gente está à disposição para qualquer informação. E aqui é o nosso grupo, né, que trabalha lá no laboratório, a quem eu, inclusive, gostaria de agradecer todo o empenho, todo o apoio. Muito obrigada. Obrigada, doutora Rose, sobretudo pelo envolvimento e com essa mobilização das comunidades, né? São Sebastião continua tendo... Esse trabalho foi feito de janeiro a julho de 2005. De 2007. E foi só esse período que foi feito o trabalho. Consulto ao senador Wellington se tem um questionamento antes que a doutora Rose saia, porque ela vai ser liberada. Eu gostaria de perguntar a questão do registro desses produtos que são desenvolvidos no Brasil, que, segundo informações, o Ministério da Saúde firmou um convênio com a Organização Pan-Americana de Saúde e que todos os registros têm que ser feitos agora na OPAS. E a reclamação é que isso tem ficado muito mais difícil para desenvolver um produto no Brasil e conseguir comercializá-lo. E com isso aumenta o custo e, claro, as empresas maiores de fora que passam a ter o domínio dos produtos no combate aqui no Brasil. Isso encarece e, claro, deixamos de ter, com essa maior dificuldade, de ter a produção em maior escala e talvez até a pesquisa. Gostaria que a senhora colocasse esse aspecto aí, se tem fundamento mesmo, como é que está isso? Bom, eu queria só explicar inicialmente o posicionamento da Embrapa. Nós somos... Nosso objetivo é fornecer as ferramentas dentro da legislação brasileira. Então, quando a gente tem um convênio como empresa, dentro da legislação brasileira, esse produto, para ser comercializado, ele precisa ser registrado na Anvisa, que é quem faz as regras e quem avalia todos os documentos necessários a um registro. Então, esse produto BT-Oros, ele está registrado na Anvisa, o produto Inova BT também vai ser registrado na Anvisa, que é o órgão da legislação.
Com relação à aquisição e à integração desses produtos nos programas de saúde pública, é um problema mais que atinge o Ministério da Saúde. Ele tem os critérios, ele faz a compra através da Organização Pan-Americana de Saúde. Para o produto poder participar dessas licitações, ele deve passar por uma outra bateria de testes com uma agência que se chama HOPES, mas eu, infelizmente, não posso dar grandes detalhes da parte comercial do Ministério da Saúde, porque não é a nossa área de trabalho. Deveria ser, talvez, um técnico do Ministério da Saúde para responder essa questão. Mas, de qualquer forma, a ferramenta nós fizemos na Embrapa em parceria com outras empresas. Satisfeito, senador? Sim. Então, vamos passar a palavra aí a hora que a senhora quiser, para não atrasar na sua reunião. O seu substituto, a senhora esteja à vontade. Obrigada. Então, eu queria já convidar agora o doutor Florindo Dalberto, que é diretor-presidente do Instituto Agronômico do Paraná e também presidente do Conselho Nacional das Entidades Estaduais de Pesquisa Agropecuária também. Se possível, por 10 minutos, que a gente pode debater mais daí, ou se precisar um pouco, uns minutos mais de tempo. Senador presidente, como a doutora Rose vai ter que se ausentar, será que nós estamos aqui entre 4 aqui? Será que pois não? porque aí também as perguntas ela acabaria sendo liberada e eu não sei se eu por exemplo, eu conhecia o chamado algodão BT, né, tem alguma ligação com isso? Porque me parece que a bactéria é a mesma. E o processo, na época, a lagarta que ingeria aquilo atacava o esôfago da lagarta. Quer dizer, o que eu quero saber é se a partir, se tem alguma... foi a partir disso que surgiu essa pesquisa. Vamos fazer uma comparação bem grosseira. Vamos imaginar um cachorro. Uhum. Você tem o Bulldog, você tem o Yorkshire e você tem o Pitbull. O Bacillus thuringiensis é assim, é uma espécie que tem diferentes tipos. Existe um tipo que é a subespécie israelensis, que produz toxinas que matam lagarta, que matam mosquito, larvas de mosquito. Existe uma outra bactéria, Bacillus thuringiensis, uma outra subespécie, que se chama Costakia azawai, que produz outras toxinas que matam lagartas. Uma dessas toxinas, ou algumas dessas toxinas, elas foram clonadas e inseridas dentro do algodão BT. Então, essa toxina que mata a lagarta não é a mesma que mata a larva do mosquito, apesar dessas bactérias serem muito próximas. São parentes, são da mesma espécie, mas são de subespécies diferentes. E mesmo dentro das subespécies, a gente tem produção de toxinas diferentes. Então, essa é a diferença. Eu estou falando isso porque, no caso foi muito eficiente, foi muito eficaz. Né? Foi exatamente a forma que se encontrou para fazer o controle da lagarta. Eu me lembro disso. Uhum. E me lembro que, na época, a gente discutia aqui essa questão se o Brasil deveria ou não adotar a prática Só complementando... A mudança genética, né? A biotecnologia. Só complementando, esse algodão, ele é um algodão geneticamente modificado com uma toxina. No caso desse produto que nós estamos falando, não é a toxina pura, é a bactéria que vai ali, o agente de controle biológico, ele não é geneticamente modificado. Então, melhor, é um produto natural. Nós não vamos ter aquela reação. Não, de forma alguma. Tem uns caras que são alucinados com isso, né? Então... mas muito obrigado, era apenas uma curiosidade. Eu acho que saúdo o senador Wellington aí de colocar nesse nível de discussão, porque às vezes a gente fica falando em combater a doença, né? E esquecendo que nós podemos fazer controle biológico, né, muito eficientes, né, e que vão evitar a doença simplesmente porque vão eliminar o vetor. No caso, a vetora, porque trata-se de uma fêmea. Sempre tem esse negócio. Mosquita? A fêmea é a mosquita. Mosquita? Né? A mosquita. E tem outros processos aí, mas é claro que eu estou brincando, mas é evidente que o controle biológico ou mesmo genético, o controle realmente é muito interessante e às vezes
muito mais eficiente, porque você simplesmente vai impedir, né, que nasça o mosquito. Acabou o hospedeiro, acabou a transmissão da doença, né? Então, acho que parabéns ao Wellington pela... Consulto aos senadores e para a doutora Rose, mais questões para lá? Uma pergunta, presidente. Pois não, a capacidade de produção, o volume que está produzindo, como vocês estão se estruturando para isso? Como até agora não havia uma demanda muito grande, nem a BETEC, que foi adquirida pela União Química, tinha condições de produzir em larga escala, e o Instituto Mato Grossense do Algodão também está se preparando para fazer a produção desse produto em larga escala. Por demanda da nossa ministra, nós estamos procurando, o Instituto Mato Grossense do Algodão está procurando lugares onde ele possa produzir esse produto em larga escala até que a sua estrutura seja montada. Então, hoje a produção ainda é bastante baixa. E esse produto, ele comparado com os demais que tem no mercado, porque nós temos muitas coisas, muitos produtos no mercado para fazer esse tipo de combate ponto a ponto, né? Ele se diferencia dos demais ou ele é mais um? Porque me parece que a grande dificuldade do combate é fazer com que as pessoas vão lá e façam esse pingo, essa gota dentro dos locais. Sim. O que nós pensamos quando nós fizemos a validação do produto em São Sebastião é empoderar a população, dando a ela um mecanismo para combater a larva. Além disso, teve um trabalho grande, que na verdade a gente chama de manejo integrado da praga, que não é só usar o produto, é trazer a população para perto, é fazer campanha na escola, é fazer campanha em todos os lugares possíveis que nós estivemos, para que tudo isso seja usado. O grande diferencial desse tipo de produto é que o produto é extremamente específico para matar a larva do mosquito Aedes aegypti. Ele não é um produto químico que, quando for aplicado, vai matar a praga, outras coisas, inclusive os seus inimigos naturais, que é uma coisa importante. Então, com esse tipo de produto, a gente mantém um equilíbrio, tenta equilibrar uma praga que está desequilibrada. Então, esse tipo de produto, inclusive, ele é recomendado pela Organização Mundial da Saúde para ser utilizado, ele pode ser utilizado junto com outros produtos, e a grande vantagem dele é a especificidade, a eficiência e a inocuidade. Quando o senhor falou da toxina que mata a lagarta no algodão, os eventos que existem hoje, eles são baseados em uma ou duas toxinas que são colocadas ali, até 3. No caso do Bacillus thuringiensis israelense, são 4 toxinas, que matam de forma sinérgica. Então, vamos falar assim, numa linguagem bem simples, é uma bomba para matar o mosquito, porque ele entra e ele destrói a larva. Doutora, e isso só acontece com a larva do mosquito. E qual a possibilidade de usar esse produto com pulverização? Em ultra baixo volume ou em alto? Vocês chegaram a fazer testes de avião, trator, alguma coisa? Nós não fizemos, porque os criadouros do Aedes, onde a larva se desenvolve, eles estão mais dentro da casa das pessoas, em pequenos criadouros. O Aedes não é um mosquito que se reproduz em grandes extensões de água, como é o caso do mosquito da malária, por exemplo. Então, para não gastar produto demais, para não aplicar em lugares que não teria efeito, nós achamos que seria melhor fazer em frasco pequeno, entregar para a população, ensinar a população a usar, para que cada um cuidasse da sua casa. E os agentes de saúde, sim, esses trabalhariam nas áreas comuns, tipo laguinhos de condomínio, alguns reservatórios de água, coisas desse gênero. Mas, tecnicamente, é possível usá-lo de forma de grandes volumes? Como tecnicamente, seria interessante a gente fazer testes para ver se é possível. Agora, sempre a técnica precisa ser ajustada. Porque eu penso nessa questão do controle que, enquanto nós não partimos para um ataque maciço, né, uma operação de guerra mesmo, com um ataque aéreo, ataque de pulverizadores, a artilharia pesada, porque hoje a agricultura, nessas regiões todas, tem muitos equipamentos, muitos aviões agrícolas. Se nós tivéssemos a possibilidade de usar alguma coisa assim, a resposta seria muito rápida e os equipamentos estão à disposição para fazer isso. Pois é. Agora, existe realmente o problema de atingir dentro da casa das pessoas, porque é ali. Então, assim, eu acho que a gente está num momento onde
toda tentativa é válida, né? Tudo é válido, mas eu acho que, principalmente, a população tem que estar bem engajada para fazer. Então, só uma observação, só que você mobiliza a população e dá para, como ele é inócuo, é inofensivo, e você dá até para uma criança o poder dela ir lá e colocar a gotinha. Quer dizer, isso é que eu achei interessante. Quer dizer, o fato de você mobiliza e, após a mobilização, ó, a tua arma contra o mosquito está aqui. É só você usar. A criança cobra. Nesse trabalho que a gente fez em São Sebastião, as crianças cobravam muito dos pais, cobravam da gente, cobravam dos seus professores. Então, eles são aqueles que ficam ali, mãe, você recebeu o produto, vamos ver se tem larva. A participação foi muito interessante. Custo. Olha, eu não saberia dizer ao senhor hoje, porque o Instituto Mato Grossense do Algodão ainda não está com produto registrado e produzindo em larga escala. Mas quando você desenvolver o outro, assim... Na época, o produto foi doado e ele custava, o frasco pronto, se não me falha a memória, em torno de R$ 2,50. Hoje deve custar bem mais do que isso. Mas a gente precisaria entrar em contato com a empresa. Não, só para eu ter uma ideia. Obrigado. Senador Caiado, senador... Essa aí a excepcionalizar a comissão, a palavra ao deputado Colato, que o senador Blairo disse que ele queria fazer um questionamento, com a palavra o senador Caiado. Obrigado, presidente. Parabenizar a exposição feita pela doutora Rose, com essa capacidade que a Embrapa e o reconhecimento que todos nós temos pela equipe e o quanto vocês já produziram por esse país. Bom, diante desse fato específico, essa produção ela é em pequena escala? Atualmente, sim. Pequena escala. Sim. Bem, esse produto que foi apresentado, ele realmente já tem um registro da Anvisa? O primeiro, sim. O segundo, ainda não. Está em fase de O registro. segundo é acrescido o que a ele que poderia ser mais eficiente ou talvez qual é o diferencial que poderia caracterizar essa nova pesquisa? Bom, um produto foi desenvolvido em 2005, com os materiais que haviam na época. Essa formulação é uma formulação que foi desenvolvida agora. Então, apesar dela ter a mesma eficácia, ela tem alguns componentes de uma geração de produto um pouco mais nova. Agora, os dois produtos, eu volto a insistir, têm eficácia bastante parecida. É a forma de produção que é modificada. E um foi feito em parceria com uma empresa, com o conhecimento técnico da primeira empresa, e o segundo foi feito com o conhecimento técnico da segunda empresa, que é o Instituto Mato Grossense do Algodão. Mas ambos os produtos são produtos extremamente eficazes, extremamente bons, com toda a qualidade que é necessária. Mas usa exatamente o bacilo daquela largata específica? Usa a mesma subespécie de bacilos, o Bacillus thuringiensis jairensis. Certo. São estirpes diferentes, porque foram isoladas em locais diferentes, mas elas têm muita semelhança. Mas, objetivamente, como colocou também a pergunta do senador Blário Maggi, o uso, vamos dizer, de gotas mesmo sobre aquelas áreas de risco e não em grande volume, como a utilização de aquilo que se aplica como defensivos, nós usamos na agricultura, utilização da aviação agrícola, essas coisas. Isso aí não dentro da pesquisa de vocês, isso aí não teria a menor hipótese de ser utilizado. Porque nós temos vários lugares, como, por exemplo, o que eu vejo, os grandes lixões das pequenas cidades no Brasil. Infelizmente, hoje nós não temos o tratamento de lixo. Hoje, o grande problema nas pequenas cidades, a maior parte é exatamente os lixões. Está tudo a céu aberto. Não é? Então, pelo menos aquela área, se essas áreas poderiam ser pulverizadas, tá certo? E aí sim nós daríamos conta de dizimar, pelo menos, um foco que ele está fora da residência das pessoas e fora do controle. Sim. Isso é o que mais se vê hoje no Brasil. Não é? Essa seria a grande demanda que nós teríamos de uma aplicação, talvez, com abrangência maior do que essa que é feita no dia a dia. Nesse caso, poderia, sim, ser aplicado com outro sistema. Pode ser com uma pulverização,
Pode ser um outro tipo de pulverização também, pode sim, para grandes... E a duração seria mais ou menos 20 dias da eficiência desse produto, provavelmente tendo que repetir. O produto, ele tem uma persistência longa de até 6 meses, matando 80%. A gente quer 100%. Então, para garantir, para não deixar que nenhum sobreviva, que nenhum viva, a gente recomenda que o produto seja aplicado a cada 20 dias. Muito obrigado e parabéns. Senador Flecha, consulto se Vossa Excelência quer algum questionamento da doutora Rose e, em seguida, o deputado Colato, para a gente dar prosseguimento às demais exposições. Presidente. E liberá-la também, que ela precisa sair. Eu queria... O seu substituto... Doutor Cabral. Ele está... Doutor totalmente. Cabral, então o senhor vem porque o horário da doutora Rose está esgotando e ele vai responder as perguntas do senador. Então, eu agradeço Muito obrigada. antecipadamente a sua gentileza. Parabéns pela competência, pelo que está fazendo pela ciência e em favor da saúde dos brasileiros. Muito obrigada. Desculpe, até logo.